bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor fantástico, torcedor do Santos Futebol Clube. Eu sou Vanderlei Correia, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube e estou aqui nessa minha saga de entrevistas com ex-jogadores do Santos Futebol Clube, aqueles que honraram a camisa do Peixe, fizeram gols, foram campeões. Tem uns que não foram campeões, mas honraram, suaram e arrancaram um pouquinho do barro da Vila Belmiro, e essas pessoas merecem o respeito da torcida do Santos Futebol Clube. Edivaldo Oliveira Chaves, mais conhecido como Pita, herdou a camisa 10, simplesmente a camisa 10 do Pelé, e integrou aí, comandou o Meninos da Vila, a primeira geração de Meninos da Vila. Pita, é um prazer enorme falar com você. Obrigado pelo seu tempo aqui, para falar um pouquinho aqui, que aqui nesse canal, aqui se fala de Santos. Tudo bem, Pita? Tudo bem, Vanderlei? É um prazer estar com vocês aqui, falando do Santos. Santos realmente... foram 16 anos, desde de garoto que eu entrei no Santos, então eu tenho uma grande gratidão pelo Santos. Você é carioca, né? Você nasceu no estado do Rio de Janeiro. Sim, eu nasci no Rio, mas eu vim muito cedo para Cubatão, né? Certo. Jardim Casqueiro. Cheguei com 1 ano de idade no Jardim Casqueiro, então praticamente não sou carioca, sou mais cubatense, né? Uhum. Então vim muito novo para o Cubatão. Entendi. E quando você chegou ali, aí as peladas de rua, aquela coisa, aí como é que foi um pouquinho dessa infância tua ali em Cubatão ali, Pita? Foi uma infância maravilhosa no Jardim Casqueiro, eu morava do lado do campo, né? Aí sempre tinha aquelas peladas no final da tarde, como garoto, acompanhei muito o Esporte Clube Jardim Casqueiro, e numa dessas, comecei a vestir uma camisa com 14 anos no chamado Ouro Verde, que tinha na época. Depois entrei no Jardim Casqueiro, que era o clube, né, do bairro, e fomos jogar um torneio de praia, que tinha no Canal 3, sabe? De sub-15, de 15 anos. E jogamos lá, fomos muito bem, e aí fui observado pela Portuguesa Santista. Certo. E o nosso ponto esquerda foi observado pelo Santos, né? Aí eu fui para a Portuguesa Santista, o Adnan foi para o Santos. E nós, na época, é uma coisa gozada, né? Acho que alguns sabem, não todos sabem, mas naquela época nós tínhamos que eu mudei a idade, né? Eu e ele, né? Porque nós éramos mais velhos para jogar no Sub-15 do... Hoje é Sub-15, antes era infantil, né? Para disputar o Campeonato Santista, né? E aí nós combinamos um para o outro. Ó, qual que for pego o primeiro, entrega o outro, né? Para que não tenha problema de perder pontos, essas coisas todas, né? Disputando todo o campeonato, final Portuguesa e Santos, eu chego para fazer o coletivo, me chamam na sala, eu já pensei, já caiu a casa, né? Já teve problema. E aí chegando lá, não vamos perder os pontos, tal. Falei, não vamos não, porque lá tem um também. E aí eu entreguei o Adnan, e acabou eles entrando num acordo, que nós éramos garotos, a intenção era para jogar mesmo, né? E aí acabou jogando a final, nós fomos campeões, eu fiz o gol da vitória. E saindo do campo, o seu Olavo Martins, o falecido seu Olavo Martins, encostou em mim e falou, onde você mora, garoto? Eu falei, moro no Jardim Casqueiro. Só respondi isso. Daqui a um tempo apareceu lá o seu Olavo na minha casa, perguntando se eu queria ir para o Santos. Eu falei, sim, quero sim, mas tem que conversar com a Portuguesa. Então, isso aí é outro detalhe, você quer ir? Quero. Aí resolveram com a Portuguesa, não sei se foi chuteira, bola, essas coisas, e eu fui para o Santos com 16 anos para 17, que foi no juvenil, né? Aí comecei minha carreira no Santos. Essa foi minha chegada no Santos como garoto. Mas já era Pita ou ainda era Edivaldo? Não era Pita, né? No bairro era Pita, então desde pequeno me chamo de Pita. Eu acho que só quem sabe quem é Edivaldo é o técnico do seu Pepe. O seu Pepe me chamava de Edivaldo. Então, mas a maioria é Pita. Entendi. Chegando lá, eu tive uma passagem maravilhosa, né, no Santos. Antigamente o vestiário era uma porta do amador e a porta do profissional era logo do lado, assim, né? E aí você vê passar Carlos Alberto Torres, Pelé, Clodoaldo, Edu, Brecha, só fera, né? E a gente ficava olhando eles chegando, os ídolos, né, nosso, né? Então isso aí foi uma grande experiência. Quando eu fazia um coletivo, eu lembro até hoje, o Olavo Martins foi profissional e me chamou para mim fazer um coletivo com o Santos. Eu não conseguia amarrar a chuteira, tanto tremer
de jogar coletivo contra Pelé, contra Edu, essa esfera toda, né? Mas aí depois acostumei, até estava gostando, aí comecei a fazer e estava gostando, né? Ele sempre dando conselho, ajudando, né? Então isso foi uma experiência maravilhosa que eu tive, onde que eu aprendi bastante. Meu ídolo do futebol é o Edu, né? O ponto esquerda. Certo. Quando nós fazíamos preliminar, eu ficava do lado que ele jogava e depois, meio tempo, virava para o outro lado para ver ele dar aqueles dribles desconcertantes que ele fazia, né? Para mim, foi um dos maiores pontos de esquerda que eu vi jogar. Entendi. Agora, você está falando quando vocês faziam esses coletivos, você lembra o ano? Que ano que era isso? Eu cheguei no Santos em 73, né? O Pelé parou em 74, né? Isso. E foi nesse ano que o Pelé parou, porque era aquela equipe que jogava, né? Eu, como santista, desde coisa, eu conheço o time todo. Era Serras, Carlos Alberto Torre, Marinho, Vicente e Turcão, Clodoaldo, Brecht e Pelé, Jair Dal Costa, Eusébio e Edu. Esse era o time do Santos. Nossa, que nós fazíamos do coletivo. Meu Deus do céu. Deixa eu te perguntar, você chegou a... Esse dia eu falei com o Juari aqui, ele está participando de uma série nossa aqui, de artilheiros. Aí ele falou que ele foi participar do jogo final. Ele contou muitas histórias do Pelé, mas ele disse que foi participar daquele jogo de despedida do Pelé, Santos e Cosmos. Você estava naquele jogo ou não? Não estava. Quem foi o Juari e Rubens Feijão, se eu não me engano. Eu não fui naquele jogo, não. Não foi. É porque ele falou que disse que o Pelé, ele foi fazer uma tabela com o Pelé, né? Tocou pro Pelé e correu. E aí o Pelé não tocou, né? E aí ele disse que ficou bravo, mas não falou nada. Falou, vou brigar com o homem, né? Aí disse que a hora que ele tá voltando assim, o Pelé tocou. E aí disse que o Pelé fez um monte de elogios para ele, né? Só não xingou ele de... ele não entendeu nada, né? Ele falou assim, vai Pelé, pô, professor, o que aconteceu, né? Oh, você não é burro, você não tá vendo? Eu achei que se eu fosse tocar para mim de novo, mas como tocar para você? O Beckenbauer tava chegando e ia tomar a bola. Mas o senhor tava de costa, como que eu vi? Porque eu vi, pô, eu conheço. Ele disse que deu, falou, você não vai ser jogador de futebol nunca na tua vida, não sei o que. Disse que deu-lhe uma chamada do Juari. Você tem alguma história com eles aí, nesses coletivos que vocês faziam com eles aí? Sim, nós temos histórias muito boas, né? Porque ele, para nós, a gente nem encostava, né? Porque parecia um deus mesmo, né? Sim, sim. Os coletivos, eu passando perto assim, né? Que eu nem pensava em querer dar um drible no Pelé, né, de maneira nenhuma. Mas eu pensava, eu com a bola ele viria, eu tocava rápido e ele falava para mim assim, joga, moleque, joga a bola. Como se diz, joga a sua bola, não fica só observando, só olhando ele, Edu, né? Sim. Aqueles gênios da bola, né? Mas ele não foi gênio por acaso, né, Vanderlei? Uma pessoa não só dentro do campo, como fora, ajudava sempre todos os companheiros. Então, isso aí é uma coisa que deu exemplo para nós, que víamos ele acabar o treino, ele chutar de fora da área sozinho, correr em volta do campo, já parando, né, em 74, que o Santos foi campeão, né? Então, isso aí foi um exemplo para quem esteve perto e viu já tri mundial, né, campeão, e fazia isso quando ele estava parando. Então, não tem como falar do rei, né? Ô Pita, eu achei uma entrevista tua antiga, você falou de Pelé aí, dessa questão de herdar a camisa 10, enfim, eu comentei no início da entrevista, né, e desses coletivos que vocês faziam, enfim, joga a tua bola, essa coisa e tal. Você lembra dessa entrevista que você deu aqui? Vamos acompanhar um pouquinho aqui, depois você comenta. Eu carreguei, assim, 6 anos, né, dessa pressão, né, apesar que eu acho que consegui, acho que manter essa camisa 10, eu não tinha preocupação com isso, porque eu acho que a camisa 10 não tem comparações de você comparar com Pelé, nem pensar em querer comparações, acho que não tem condições de você comparar Pelé com ninguém, muito menos na época que eu estava começando comigo. Eu acho que esse era o meu pensamento quando havia um tipo de comentário a respeito disso, que não tem condições, você tem que ver a realidade do futebol. Quem estava vestindo a camisa do Santos era Pita, não Pelé. Pelé não tem comparação com ninguém. Então eu pus isso na minha cabeça e comecei a jogar o meu futebol, não pensando em Pelé, o que vão falar, e consegui manter em 6 anos, eu acho que provar a todos os santistas, a todos que acompanharam o Santos, que conseguia valorizar a camisa 10 do Santos. É posição para Pita e Paulo Isidoro. Paulo Isidoro passou na bola, Pita bateu, 1-0 Santos. Fica sobrando lá atrás o Mauro, para qualquer eventualidade. Pita, 1-1 no Pacaembu.
Pita, você tava um pouquinho diferente aí, né? Lógico, faz um pouquinho de tempo, mas tava magrinho, cabelo e tal. Essa entrevista aí é um pouco para desmistificar esse negócio, tirar um pouco do peso também, né? De ficar no lugar do Pelé, né? Sim, quando eu subi, né? Quando o Pelé parou em 74, a gente acompanhava sempre o Santos por ver os jogos na Vila, né? E todos aqueles que entravam com aquela camisa 10 na Vila Belmiro e que fosse de cor, então, era muito difícil vestir aquela camisa. Teve muitos que foram vaiados, porque todo mundo esperava um novo Pelé, né? Sim. Então as coisas foram acontecendo de 74 até 78, e logo veio o Ailton Lira, que também usou essa camisa 10, né? Já teve uma mudança que deu para ver que não ia aparecer um outro Pelé, e o Lira também vestiu muito bem essa camisa. Sim. Eu tenho uma passagem muito bonita com o Lira, porque quando eu subi, o Lira era o 10, eu era o 8, né? Quando eu comecei a jogar. E quando o Lira teve um problema com o Morgadinho no jogo, ele ficou suspenso alguns jogos, e eu comecei a vestir a camisa 10. E aí comecei a marcar, né? Com a camisa 10, né? E aí, na volta do Lira, o seu Cico Fumega entregando as camisas, né? Dos nomes, né? E deu a 10 para o Lira e a 8 para mim, mas eu sem nenhuma preocupação, queria jogar, né? Sim, claro. E aí o Lira levantou e falou para ele, não, essa 10 aqui é para o garoto, a 8 deixa para mim, que o garoto vai fazer história com essa camisa número 10. Foi o primeiro passo, talvez, da união daquele grupo e de conseguir o título paulista, né? Aí eu comecei a jogar com a 10, aquela estreia contra o Corinthians que eu fiz o gol, aí começou a marcar o nome Pita com a 10 e deu para, assim, não digo esquecer, mas saber que não ia aparecer um outro Pelé, né? Além de eu ser branco e canhoto, né? Não tinha nada a ver com Pelé. Mas foram 6 anos maravilhosos, 6 anos que eu acredito que eu tenha marcado bem com essa camisa, honrado essa camisa 10, que até hoje, a pessoa que veste a camisa 10 do Santos, todo mundo lembra, não tem como, nunca vai esquecer essa camisa 10, né, do Pelé, sempre vai ser lembrado pelos santistas, né, e por todos, né, brasileiros, mas essa pressão hoje diminuiu bastante. Na minha época era um pouco maior, porque foi logo em seguida quando ele parou, mas foi, graças a Deus, tive apoio de todo mundo, dos torcedores, do grupo, que era um grupo maravilhoso, como o Clodoaldo, que era o tricampeão, Gilberto, Lira, que vestia essa camisa. Então, eu tive o apoio de todos eles e a minha confiança, graças a Deus, a coisa aconteceu bem. Pita, vamos falar de 78, porque aquele título de 78, que na verdade terminou em 79, né, mas é considerado o título de 78 do Campeonato Paulista, foi a primeira geração dos meninos da Vila. Aí tinha você, tinha o Sorriso, tinha o Juari, né, enfim, uma série de... Foi um time que encantou, né? Foi um time que encantou, e esse time, acho que começou a mostrar ali uma continuidade, né, da irreverência, e assim, não tinha medo, vocês só queriam jogar bola e fazer show, e até os dias de hoje, quando o Santos, ultimamente, acho que o time do Neymar, aquela coisa ali, era mais ou menos isso, né? Vai pra cima, não tinha medo de cara feia, não tinha esse negócio. Conta pra gente como é que era esse astral desse time aí, Pita. Como se diz, uma coisa que deu certo, né? O Santos atravessava uma fase muito ruim, já desde que o Pelé parou, sem títulos, e também financeiramente, né? Quando entrou... Para variar, né? Sempre quando aparece esses meninos, o Santos está com problema financeiro, né? Parece que é tudo igual, né? Sempre no surgimento desses outros grandes meninos que apareceram. Sim. E aí trouxe o Rubens Quinta, do Vale, que foi o presidente, e chegou falando para a torcida que ia lançar a garotada para fazer um novo clube, um novo time. E aí foi onde que deu certo, porque a nossa categoria de sub-20, que hoje é sub-20, era juniores, nós já tínhamos sido bicampeão paulista, né? Que era Gilberto Costa, Célio, Pita, Juari, Feijão, Claudinho, Zé Carlos, Tony Vieira. Esse era o nosso time dos juniores. Então, quando houve já nós subimos para o profissional, nós tínhamos um entrosamento muito grande, né? E isso facilitou bastante. E depois somou junto com jogadores que estavam lá, que era Clodoaldo, que era experiente, Gilberto Sorriso, Nelsinho, Joãozinho, Vitor, jogador experiente que junto com essa garotada deu equilíbrio, né?
E nós tínhamos um ataque muito veloz, né? Aí encontramos Nilton Batata, João Paulo de um lado, Juari no meio, e eu, Ailton Lira no meio, onde caía a bola tinha um lançamento, entendeu? E como você falou, nosso time, Clodoaldo falava pra gente, Lira, vai embora vocês, não precisa voltar não. Então eu jogava mais solto do que quando joguei depois, porque o Lira fazia o papel mais de meio amador, eu chegava mais junto com o Juari, então a gente tinha um entrosamento muito grande, e a coisa foi tão certa que as equipes foram, como se diz, acordar, quando saía para pegar a gente em cima, aí é o que nós queríamos, que aí nós lançávamos, fazíamos aquela velocidade todinha e acabava conseguindo contra-atacar, né, que era o forte da nossa equipe. E deu uma soma legal até hoje, não tem como você lembra de Santos, é gozado, né, que nós, em 78, só ganhamos o título paulista, né? Sim. Depois fomos vice em 80. Mas foi muito interessante, porque todos os santistas falam em Menino da Vida, eu lembro de 78, né? Já remete, né? Uma coisa já remete àquele time. Já remete 78, porque os outros meninos, como o Diego, Robinho, Neymar, Ganso, ganharam mais títulos, né? Até título brasileiro, né? Sim. Mas só que você vai em qualquer lugar, o santista já lembra de 78, né? Que foi uma marca espetacular, porque por causa talvez do tempo que o Santos não estava ganhando títulos, né? Sim. Eu acho que foi isso que marcou. O Santos chega naquela final com São Paulo, melhor de 3 partidas, né? E tava confiando. O time teve algum momento no campeonato que vocês falaram, esse campeonato é nosso. Nem que esse a gente... Porque o São Paulo tinha um time mais cascudo, um time mais forte, um time mais bravo, né? Os caras mais, né? O Chicão, tinha cada história interessante ali. Mas vocês tinham medo de cara feia, né? Como é que foi isso aí? Vocês estavam confiantes mesmo? Estávamos sim, porque nós tínhamos enfrentado na semifinal o Guarani, que era campeão brasileiro em 78, se não me engano, né? E que era um timaço também, né? Que era jogadores de alto nível, Zé Carlos, Zenon, Renato, Careca. É um timaço, um time experiente, né, na semifinal. E nós conseguimos ganhar de 3-1, né? Quando nós enfrentamos São Paulo, vinha o Chicão da Copa do Mundo, Serginho, Zé Sérgio no auge, Neca, Valdir Pedra, é um timaço. Como você falou, um time experiente, já acostumado com decisões, né? Mas a gente, como você falou, a gente não tinha medo, assim, disso, né? Primeiro que não medo nem de pancada, que eles não deram na gente, não. Eles jogaram futebol mesmo. Mas não tinha, porque nós sabíamos do nosso potencial. No decorrer do campeonato, nós começamos a sentir que dava para chegar, porque nós ganhamos do São Paulo, ganhamos da Portuguesa, ganhamos assim com velocidade, e a torcida começou também a acreditar. Eu acho que a semifinal foi uma coisa que nos deixou muito confiantes, que enfrentamos uma equipe muito forte, que é o Guarani. Certo. Já a final com o São Paulo, nós ganhamos o primeiro jogo, que eu fiz um gol e ganhamos 2-1, e já era para ter ganho o título no domingo. Infelizmente, empatou no final e acabou indo para o terceiro jogo, né? Mas tem uma passagem muito, muito legal com o Chicão, que o Chicão depois jogou comigo no Santos, né? No primeiro jogo, nós jogamos deles bem, né? E eu no jogo, não foi nem por querer, ele veio assim, eu dei um chapéu nele, e dei um chapéu no Wilson Tadei seguido, né? E toquei pro Juari, né? Então, ele não conseguiu me pegar porque eu toquei de primeira. Aí depois eu tô chegando aqui no treino na quinta-feira, o Osmar Santos, me botou assim, aqui tem um Chicão aqui, com pita. Eu falei, caramba, aí fiquei, né? Daqui a pouco eu falei assim, eu só quero... aí eu só ouvi falar assim, olha, não quero conversar com ninguém, não. Avisa só esse menino que quem jogou foi o Francisco. Domingo joga o Chicão. E desligou. Dá uma intimidada. Dá uma intimidada assim. Eu falei, caramba. Aí no jogo de domingo, eu tentei do lado de cá, né? E ele veio pro meu lado. Eu falei, puta, caramba. Lá vem o cara me... Já veio o cara dois... Me jurar. Aí ele chegou assim, garoto, que dali é só para incentivar o clássico. Joga a tua bola que eu jogo a minha. Falou, não me encostou em mim, cara. Não deu um pontapé, jogou bola. Até que ele jogou pra caramba esse jogo. Sim. E ele quis animar o clássico, né? E foi um jogo maravilhoso. Depois jogamos juntos e Chicão foi uma pessoa maravilhosa. Vamos, já que você falou em Chicão, falou em Osmar Santos aqui, vamos ver como é que foi aquele gol seu
na narração do Osmar Santos. Para o Peixe, olha o contra-golpe, capricha que eu vou com você nessa, meu filho. Desceu o Claudinho, fugiu pelo miro, tentou na esquerda, João Paulo, é pra você, vai fundo, garotinho. Desceu, preparou, cruzou bem na retaguarda, chegou com tudo, Dario tentou aliviar de forma definitiva. O rebate do Peixe, recolhe pista, ajeitando para Torinho, Torinho pra pita, é fogo no boné do guarda, armou bem, tocou de pé esquerdo, de boa, de topo, é canhoto e... Que bonito é garoto! Olha a festa do branco e preto do Morumbi! Pita o garoto! 10 é o número da camisa dele! Estão tremulando, tremulando, tremulando as bandeiras do Peixe! Na frente o Santos pita! Tradelou beleza na boca do gol! Armou, driblou, pinta de craque, jeito de craque, toque de craque, uma genialidade em campo. Essa foi pra você, Coutinho! Pita! 10 é o número da camisa dele, na frente o Peixe. 2 para o Santos, 1 para o São Paulo. O Osmar Santos, ele manda... Diz que é pro Coutinho, né? Diz que é uma homenagem pro Coutinho esse teu gol. Você deixou o zagueirão do São Paulo no chão ali, hein, cara? Sim, sim, foi o Tecão, até gozado que o mundo do futebol passa, né? Eu encontrei com ele outro dia, ele comentou desse lance. Ele não esqueceu desse lance. Foi uma jogada que eu tinha muito com o Toninho Vieira. O Toninho Vieira nós jogamos muito tempo na base do Santos, né? Uhum. Então nós tínhamos entrosamento. Aí eu dei o corte com a direita e fiz o gol com a esquerda, onde nos deu a vitória nesse jogo aí. Ô Pita, mas você fazia uns gols bonitos, hein, rapaz? Você fazia tanto de perna esquerda. Eu achei um gol, tem uma pintura de gol seu aqui com a perna direita contra o Palmeiras. Você lembra desse jogo? Como é que foi? Como é que foi fazer um golzinho de perna direita assim, que era só pra segurar, né? Porque o negócio era a esquerda, né? Então, eu fazia uns gols também com a direita. Quando cheguei no Santos, eu trabalhei muito com o seu Ramos Delgado, Pepe, Formiga. Dá uma melhorada na direita, né? E acabou saindo alguns gols na direita aí. Esse é um deles. Vamos ver como é que foi esse gol contra o Palmeiras aqui, que, aliás, narração do Osmar Santos. Depois nós vamos falar sobre esses narradores de rádio aqui. Mas vamos acompanhar como é que foi esse golaço, seu. Vamos lá. Ponteiro direito no time da Vila, levanta a bola cruzada para a boca da Botija, está Nivone, escorou, parcialmente, Pita insistiu, prendeu, limpou, para lá, 2 para cá, nova Pita, vai pintar um golaço, e que gol! Do Peixe! Golaço de Pita! Rede pelo lado de dentro, num futebol cadenciado, bonito. Este é o Pita que eu conheci, que eu gosto de transmitir. Este é o Peixe buscando a reabilitação. Pita, 1 para lá, 2 para cá, entornou pelo miolo. E numa linda cacetada de pé direito, que não é o seu forte, abre o placar. Pita abre o placar de um golaço do Morumbi, um lindo gol. 30 minutos do primeiro tempo de partida, Pita, um cracão de bola, arrepia o torcedor do Peixe. Estão tremulando, 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 tremulando as bandeiras do timão da Vila. Pita é o nome dele, 10 é o número da camisa dele. Pita, Santos, Palmeiras. O gol que foi maravilhoso, né? E segundo a narração do Osmar Santos, eu queria que você falasse do gol e desses locutores aí da época, Zé Silvério. Tem um gol do Zé Silvério que eu vou mostrar aqui daqui a pouco também, Osmar Santos. Como que era essa relação de vocês com os locutores? Mas fala antes do gol aí, vai. O gol foi um gol muito bonito, foi contra o Palmeiras, né? E, se não me engano, ganhamos esse jogo 2-1. Uma jogada que eu cortei no meio de campo, chutei, cortei para a direita e saiu um chute bom de direita, que geralmente, como você falou, a minha perna é mais canhota. Mas eu, com o treinamento, fui melhorando ela e consegui fazer alguns gols de perna direita, né? E sobre os locutores, era uma emoção muito grande, né? Você ouviu um gol com o Osmar Santos, com o José Silvério, com o Fiore Giliotti. Era isso aí, não é só o Pita que fala, os torcedores todos, era emocionante, né? Você parecia que estava dentro do estádio, né? Era sensacional, realmente.
Maravilha, maravilha. Muito legal, né? Isso aí eu trabalhei em rádio, e trabalho em rádio até hoje, é uma coisa assim. Esses dias perdemos aí um dos grandes radialistas aí da Rede Bandeirantes, né? Que é o Zé Paulo de Andrade, né? E ele falava, né, que o rádio era a televisão sem imagem, né? Você imaginava, televisão com imagem. O rádio era a televisão com a imaginação, né? Você imaginava. Sim. E alguns locutores, Silvério, que eu gosto, sou fã, praticamente, o próprio Fiore Giliotti, parece que o cara parece que você visualiza o campo ali quando ele tá falando, né? É tão rico em detalhes que é um negócio fora de série, né? Se você analisar os 2 gols que ele narrou, parece que ele sabia o que ia acontecer, né? Ele já analisava como fosse algo, mas eu acho que contando que o gol ia acontecer e realmente acontecia, né? Ele era fantástico, o Santos. Né? Ô, Pita, campeão paulista de 78, o Santos vai chegando, 1983, disputa final do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. O Santos tinha aí melhor campanha, mas aí os bastidores pesaram contra o Santos, né? O Santos teve que decidir. O Dema, o Márcio Rossini, o que esses caras ficam bravos quando falam dessa decisão? Olha, Vanderlei, nós jogamos, fiz 3 decisões pelo Santos, né? 78, 80 em Paulista contra São Paulo, certo. Que foi que nós perdemos, que não poderia nem falar nada, porque esse título aí, esse campeonato, se era campeão primeiro turno, você ia para o segundo turno para a final já. E aí nós relaxamos no segundo turno, e o São Paulo vem embalado e não daria nem para a gente comentar a respeito. São Paulo foi merecido, a gente não teve nem chance de vencer esse título de 80, certo? Agora, de 83, eu acho que não tem um que não tem uma fissura assim de mágoa do título. Não que perder para o Flamengo tinha um timaço. Sim. Não tenho o que falar. Mas o que aconteceu? Realmente, quem vivenciou esse jogo sabe o que aconteceu. Eu acho que o primeiro caso foi que o título tinha que se jogar aqui no Morumbi, no segundo jogo. Sim. E segundo, eles tiraram o Márcio, tiraram o Dema, foi tirando jogadores no amarelinho para não jogar no Maracanã. E depois um pênalti em cima de mim, que ele deu 2 lances. Aí ali eu já larguei ali, falei, Serginho, esquece que já foi, não tem mais jeito não. Então isso aí foi que nós vivenciamos, não é o Pita que está falando, são todos que você entrevistou. E isso, você fala desse jogo do Flamengo, eu fico chateado. Foi um jogo que até hoje eu não esqueço, porque nós tínhamos um timaço, nós tínhamos um time entrosado. Eu sempre cito que joguei em 3 grandes equipes, entrosamento, 78, 83 e a do São Paulo, né? Foram 3 grandes equipes, que teve a união, teve grupo. E essa de 83, nós tínhamos um grupo maravilhoso, um grupo onde o Serginho Sulapa comandava esse grupo no entrosamento, na amizade, na busca por título. O Serginho foi um jogador que buscava título seguido, como o Isidoro. Então, nós fizemos um ambiente maravilhoso e um timaço, né? Uhum. Então, esse título realmente marcou muito para nós que vivenciamos esse momento. O Santos venceu a primeira partida por 2-1, poderia ter vencido por uns 4-5, né? Porque o técnico do Flamengo ainda falou no final da partida, falou, olha, ficou barato, porque o Santos perdeu muitos gols. Mas você guardou o seu, né? Que foi um golaço. Vamos ver como é que foi esse gol? Vamos lá. Santos Camargo na ponta esquerda, bateu o escanteio, subiu o Márcio, afasta de cabeça, voltou para Pita, gol! Que golaço! E que golaço de Pita! A bola foi levantada à boca do gol. Márcio subiu. Com isso confundiu toda a defesa do Flamengo que rebateu. Mas a bola sobrou a meia altura na meia esquerda pedindo me chuta. E Pita chutou com uma vontade incrível, uma fé inabalável. Encheu o pé, pegou na veiga, no peito do pé, uma senhora cacetada no canto direito a meia altura. Na marca de 25 minutos, etapa primeira do jogo. Pita pinta o Santos na final do Campeonato Brasileiro. Santos 1, Flamengo 0, Pita, camisa 10, tá lá, Raul. Na veia, hein?
Essa aí foi um sem pulo, que chama, né? Uma jogada que se você erra, você manda lá na... Vai lá no alambrado, né? Mas peguei bem na veia, um sem pulo certeiro. E, como você falou, perdemos gols que poderia sair aí com 4-1 tranquilo, né? E isso aí fez com que o Flamengo também tivesse uma chance mais no Maracanã. Mesmo assim, no Maracanã, nós fizemos um bom jogo, né? Que o gol saiu muito cedo, né? Sim. E esses erros que se dá aquele pênalti lá, nós estaríamos no jogo de novo, né? Que estava 1-0 só. Mas eu acho, Vanderlei, não tinha como, cara. Não tinha como ganhar. A coisa estava... Hoje eu posso falar, estava montada mesmo, não tinha erro. Não é, eu já volto a falar, o Flamengo era um timaço. O Flamengo talvez estava na hora já da sua queda, porque o Zico logo após tinha ido para o Udinese, já estava tudo certinho, né? Você vê que o Galo não fez 2 grandes partidas, o Galo fez o gol, né? Mas a gente estava num momento que tínhamos tudo para ser campeão. Eu acho que quem vivenciou, quem esteve dentro do campo principalmente, quem esteve lá, sabe o que ocorreu, né? Uma coisa, infelizmente, mas fomos felizes de ter feito uma grande campanha, ter chegado à final do Campeonato Brasileiro, fazia tempo que o Santos não chegava, mas essa marca, com certeza, todos aqueles que participaram daquele jogo têm, né? Nunca vai esquecer. Você poderia ter ganhado mais um título pelo Santos, né? Que foi em 84, mas aí você foi jogar no São Paulo. Então gozaram, Vanderlei, porque já estava previsto praticamente um grande campeonato do Santos, né? Porque o time estava montado, né? Sim. Saiu o João Paulo para o Flamengo, mas o time estava montado, o time estava entrosadinho, estava certinho. Até no momento que o São Paulo apareceu, eu conversei com o Serginho Chulapa, né, que jogou no São Paulo, ele também até ajudou a minha saída, porque estava difícil de sair do Santos, pelo tempo que eu estava de casa, pelo carinho dos torcedores, tudo, né? Não é que ele ajudou, ele falou que o Santos queria vir 2 grandes jogadores, como vieram mesmo. Até houve a proposta que eu tinha comentado com o São Paulo na época, de eu ir só em final de dezembro, né? Que eu disputaria o Campeonato Paulista pelo Santos, mas não teve acordo de nenhuma das partes e as coisas eu acabei indo para o São Paulo e o Santos foi campeão paulista e com todos os méritos, porque nós todos tínhamos um grande time, Corinthians, nós tínhamos no São Paulo um grande time, mas o Santos estava entrosado, estava certinho e foi merecedor desse título. Diga uma coisa, isso aconteceu, eu lembro que veio nessa troca também, vieram aí o Zé Sérgio e o Humberto, né? Que vieram para o Santos, eles fizeram... Aí o Santos foi campeão em 84 e tal, obviamente, parte da torcida, aquela coisa tudo mais. Mas assim, como que foi jogar contra o Santos depois? E acho que tinha muitos ali que você jogou junto, né? Como que foi isso, cara? Esse primeiro encontro aí contra? Com a torcida e com os jogadores. Sim. Realmente foi um pouco difícil em relação dos 11 anos de casa, né? Sim. A gente... Outra coisa, né? Aquele time todo, né? Nós fomos vice-campeão brasileiro, né? Todos eles. Então, nós tínhamos um carinho muito grande um pelo outro, né? E logo na minha estreia eu faço o primeiro gol do São Paulo no Clássico, né? Onde que nós ganhamos bem de 4-1 do Santos, né? Ixi. Então, foi uma coisa que realmente na entrada de campo, isso aí mexeu muito comigo em relação a isso. Depois, dentro do campo, a gente vai jogando, a gente vai esquecendo e vai jogando futebol, né? Todas as vezes que eu enfrentei o Santos, eu sentia isso, por estar muitos anos de casa, desde garoto, né? Certo. E gozado que a maioria dos jogos eu fiz gol contra o Santos, né? Fiz na Vila Belmiro também, quando nós ganhamos 2-1. Depois respeito, mas é sempre assim... E esse primeiro foi o mais difícil por ter jogado com todos aqueles jogadores que estavam ali, né? Desde Rodolfo até Serginho, né? Só não joguei contra que o Zé Sérgio e o Humberto foi para lá. Mas é um carinho que eu tenho muito grande por essa equipe, pelo Santos. Tenho muito gratidão por tudo que o Santos me fez, pelas pessoas que me ajudaram. Minha chegada para o seu Olavo Martins, Pepe, Formiga, Ramos, Elgato, que passou, e todos aqueles jogadores que nós vivenciamos aí um grande momento do Peixe. Nesse primeiro jogo aí, o Márcio Rossini jogou? Ele te deu alguma chegadinha daquela que eles davam? Que o Márcio Rossini não aliviava, não, né? O Dema. Eu tinha uma amizade muito grande com todos, ninguém
chegou em mim. O Serginho, no segundo jogo, que eu acho que o empate ajudaria o Santos, né? Nós tínhamos empatado, ele me deu um rodo por trás no jogo lá, mas de sacanagem, brincando, sabe? Então, o carinho era muito grande pelo aquele grupo, né? Não tinha essa... realmente foi um grupo maravilhoso, onde até hoje a gente se fala, a gente se vê, a gente dá muita risada, porque foi uma equipe que venceu, né? Nós chegamos à final do Brasileiro, que não é fácil, e depois, praticamente, o mesmo grupo foi campeão paulista, né? É muito gostoso a gente encontrar esse pessoal e ver que eles estão bem. Bom, depois você vai para São Paulo, né? A gente já falou dessa passagem tua no São Paulo, e aí no São Paulo você conquista 2 títulos paulistas e conquista um brasileiro. E faz um dos gols mais bonitos aí também no Morumbi. Vamos ver como é que foi esse gol aqui. Correndo na Palestinas, parte, vai embora, então pela meia direita, prende a bola, segura a jogada, acaba recuando, curtinho, entregou para Pita, Pita correu, dançou, dá uma enfeitada na jogada, já bateu o Paulinho, corre, vai penetrando, ficou na boca do gol, escapou do goleiro, é fogo, é gol! Futebol. É disso que o povão gosta. Aplausos para ele porque ele merece. Pita, uma beleza de gol, torcida brasileira. O tempo passa, 12 minutos de jogo. Pita, número 10. 1 para o São Paulo, 0 para o Palmeiras. Mas que beleza de gol, olho vivo. Desmoralizante o gol do Pita sobre o Palmeiras. Passou por 3 zagueiros. O Leão saiu de mansinho, ele driblou também o goleiro e só não entrou de bola e tudo em respeito à camisa do adversário. Tocou mansamente após fazer um cordão em toda a defensiva do verde. Um gol de Copa do Mundo acontece aqui no Pacaembu. 1-0. Mas foi um golaço, hein? Parabéns. Obrigado. Eu tinha, assim, uma certa facilidade de driblar, que eu era um meia diferente dos meias como Zenon, Sócrates, eu acho que até o próprio Zico, o Ailton Lira, que eu driblava, né? Isso aí eu devo muito ao meu ídolo Edu, porque eu via ele jogar direto, né? Uhum. Eu treinava esses dribles. Então, eu já fiz não só esse, fiz vários gols que eu driblava, se eu não me engano, com a seleção da Rússia, com a seleção paulista. Eu tinha essa facilidade, então isso me ajudou muito para mim, quando eu caía dos cantos do campo, né? Esse gol foi fantástico, né? Foi um gol maravilhoso. Né? Maravilha, foi mesmo. Ô, Pita, bom, depois você rodou, você foi jogar fora do país também, né? Sim, Vanderlei, eu tive uma passagem, como você sabe, né? Depois da saída do Santos, brilhante no São Paulo, por ter 4 anos, 3 títulos, né? 2 paulistas e um brasileiro. Depois fui ao Pan-Americano, em 87, fui campeão pan-americano pela seleção, e fui para a França em 88. Eu joguei 10 anos no Brasil, eu não tinha, me lembro de contusão, sabe, Vanderlei? Eu jogava, se era 40 partidas no campeonato, eu jogava 38. Dificilmente eu tinha contusão. Na França, tudo que pôde aconteceu. Eu cheguei, já tinha uma fissura de estresse, que estava sarada aqui no São Paulo, voltou a fissura de estresse, tive que operar. Aí depois retornei, tive estiramento que eu não tive no Brasil nenhum, talvez devido ao frio, né, que era lá, muito frio, na região que eu fui, era fronteira com a Alemanha, né? Então, minha adaptação foi um pouco difícil no começo. Depois eu me adaptei, fiz grandes jogos, tenho até grande lembrança de lá, os torcedores lembram muito de mim na França. E depois de lá eu retornei para o Guarani, e fiz 2 anos muito bons no Guarani, 2 anos muito bons trabalhando no Guarani. E depois do Guarani eu fui para a França, onde joguei 3 anos. E aí onde eu encerrei minha carreira com 35 anos, uma idade boa, uma idade legal. E só tenho que agradecer a Deus pela minha carreira e sempre falo em gratidão em todos aqueles que me ajudaram, aqueles que me apoiaram. E é isso que eu tenho. E agradeço aí tudo que os santistas, São Paulinos que mais marcaram, né? O pessoal de Campinas também, mas o que mais marcou foi o Santos de São Paulo. Eu agradeço o carinho e tudo por esses torcedores e aqueles que me ajudaram. No Santos você fez aí de 77 a 84
E você fez uma partida em 95 pelo Santos? Eu fiz uma partida, foi praticamente minha despedida, né? Foi Ah. Português Santista e Santos, né? Foi isso. Jogou eu junto fiz com o uma Giovani, despedida não? minha, assim, um pouco meio tempo com o Português e meio tempo com o Santos. Certo, certo. Foi fantástico, foi legal. Eu acho que foi muito bom esse carinho dos torcedores, daqueles que organizaram, né? Pelo Santos você fez 408 jogos, cara. É jogo pra caramba, hein? 55 gols, você é o 48º artilheiro do Santos Futebol Clube. Eu jogava muita partida, assim, dificilmente eu machucava, sabe? Sim. Eu não tinha problema de contusão, então eu me cuidei muito minha carreira toda, né? Então eu não tinha muito problema de contusão, jogava muito, todos os jogos. No São Paulo também tem um número muito bom. Ô Pita, e o que você tá fazendo hoje, atualmente? Hoje depois de 95, quando eu parei, eu fui convidado, estava no jogo no Morumbi, fui convidado pelo um diretor do São Paulo, o seu Sérgio Bragança, para começar um trabalho de base, né? Tá. E aí eu aceitei para ver se eu conseguia passar aquilo que eu aprendi, o que eu vivenciei dentro do campo, né? E as coisas foram dando certo. Eu fui como observador, depois fui como treinador do infantil, dos 17, do 20, fui conseguindo os títulos, revelando grandes jogadores, né? E a minha carreira começou na base assim, revelando o Emerson Sheik, Kaká, Júlio Batista, Simplício. Aí no Santos, depois passei 6 meses no Santos e levei o Alex Boi, que foi o zagueiro, Elano para o Santos, o William Baturé. Teve uns atletas que eu levei para o Santos aí, que eu já jogava contra e trouxe ele direto para o Sub-20. E depois aí voltei ao Japão como treinador, fiquei 1 ano. E depois do Japão, retornei ao São Paulo. E depois de São Paulo, montei o Desportivo Brasil, que hoje é lá em Porto Feliz, né? De 2005 a 2011, eu trabalhei no Desportivo Brasil, montando aquele grupo lá, que hoje tem um CT maravilhoso em Porto Feliz. Depois retornei ao São Paulo em 2012, até 2016, e retornei agora a São Paulo de novo, em 2017, estou trabalhando como coordenador de captação de São Paulo, de 2017 a 2020, estou lá na coordenação da captação. Maravilha, que legal. Quem que é o cara que joga hoje no Brasil aqui, que lembra o Pita? Falou, esse aqui é o Pita dessa época aqui, ó. Eu acho que hoje aqui não é muito difícil, né? A gente sempre lembra do Ganso, né? Como no Santos, a gente sempre fizemos algumas entrevistas lembrando, né? Eu acho que eu entrava mais na área. Até eu conversando com ele, que eu tinha amizade com o Ganso, ele ia lá no meu CT de Jardim Casqueiro, eu explicava para ele pisar na área, para ele fazer mais gols, para ele tentar ficar mais perto ali, porque ele tem uma qualidade técnica muito boa. E ele sempre lembrava mais do estilo de jogo, né? Que eu fazia. Eu achava ainda que eu tinha diferencial, que era o drible, né? Coisa que ele não tem, como aqueles outros meias não tinha. Tinha o Ricardinho depois no Corinthians, que tinha, mas não tinha esses dribles que eu tinha. Então, hoje ainda a gente tem que falar que é o Paulo Henrique Ganso, que é mais parecido com o meu futebol, que é o meio amador que está em falta, né? Não só o Pita, como o Zenon, como o Dicá, como o Mário Sérgio, como o Sócrates, jogadores que cadenciam o jogo, a bola passa nele, a bola segura, lança no momento certo, segura na hora certa. Isso está sendo uma dificuldade de você achar no futebol brasileiro, né, Vanderlei? Verdade. Não é fácil, não. Escuta, só para fechar aqui a tua entrevista, eu sempre peço para eles contarem alguma história de bastidores, de concentração, né? E eu queria que o Juari contou um monte, o Índio contou, o Márcio Rossini, Paulinho McLaren contou várias aqui. Eu queria que você contasse uma dos bastidores do Santos aí, de concentração, alguma brincadeira que vocês faziam ali, enfim. Conta aí, fica à vontade para contar aí. Eu, na verdade, era mais sossegado, né? Quando comecei em 78, era mais sossegadão, não participava muito. O Juari era mais elétrico nesse tipo de brincadeira. Eu fiz uma brincadeira quando eu fiz em 83 com o Serginho Chulapa, e ele só não me bateu porque ele era muito amigo meu, né? Mas eu tinha com muito contato no Casqueiro, aí peguei um caranguejo e levei para concentração, né? E botei debaixo do travesseiro dele, do Serginho. Ai, caramba. Aí entrei no quarto, né, depois da janta, e não saí de lá do quarto. Só vi ele xingando, jogando o caranguejo no chão, porque ele começou a vir mexer o negócio, ele começou a pensar em aranha, não sei o que, ele mexeu de novo.
Chegou o Caranguejo e eu tranquei minha porta, porque só encontrei ele no outro dia. Ele já estava com bom humor. Mas o ambiente era muito bom, né? O Serginho, eu tenho no coração uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que é do bem, sabe? Então, esse era o nosso clima de concentração naquela época de 83. Em 78 era mais garoto, né? Eu não participava muito, porque eu ficava na minha, né? Respeitando os Clodoaldo, Lira, ficava mais quietinho na minha, né? Mas foi lembranças maravilhosas que eu tenho dessas passagens aí. Mas você não dormiu com a porta aberta, né? Você não dormiu com a porta, né? De maneira nenhuma. Estava no meu quarto, se não me engano, não sei se era o Célio, eu sei quem estava no quarto, falei, não abre essa porta, fecha essa porta, deixa ele bater aí. Mas ele não foi, não, ele sabia que era eu, chegou o Caranguejo, seu filho me xingou, tudo que é nome. Aí no outro dia eu fiquei assim, vou ver como é que ele tá, a cara do homem, né? Nossa aí ele Senhora. acordava assim, tipo meio-dia, né? Na hora de almoçar, ia pro jogo, o Serginho, né? Aí quando ele estava com a carinha, olhou com a cara para mim, quando estava com a carinha mais... É que, na verdade, nós tínhamos ele tinha um carinho muito grande por mim, eu também por ele, aí ele foi mais tranquilo, né? Mas foi uma coisa muito, muito gozada. Mas avisei todo mundo, né? Falei que ia fazer aquilo, né? Para tentar também, se ele viesse, tentar segurar ele, né? Segurar, segurar a fera. Mas o Serginho é uma pessoa boa, uma pessoa de bom coração. Depois você me ajuda a fazer uma entrevista com o Serginho também. Pita, queria agradecer a tua participação, assim, pelo seu tempo. Desculpa aí os contratempos aqui de internet que a gente teve. Nessa pandemia, o ideal era fazer pessoalmente, mas já que não tem, pelo menos a gente faz pela internet, mas tem uns contratempos aí. Mas obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado por ter jogado pelo Santos, por ter conquistado o título pelo Santos, ter feito parte aí dos meninos da Vila, né? E muito obrigado mesmo por participar aqui dessa entrevista, que a torcida do Santos estava cobrando uma entrevista sua aqui. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado a você, Vanderlei, pelo convite. Eu quero mandar um abraço a todos os santistas, a todos aqueles que têm um carinho muito grande pelo Santos. E o que eu posso falar é muita gratidão pelo clube e pelos todos os torcedores que até hoje têm um carinho por mim. Muito obrigado. Até a próxima. Esse, portanto, Pita, eterno menino da Vila, campeão de 78 pelo Santos Futebol Clube, vice-campeão injustiçado em 83. Obrigado pela participação. Acompanhe o meu canal, porque aqui se fala de Santos. Até a próxima. Tchau, tchau.